Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura muito interessante, o Papa Silvestre I. Ele estava no comando da Igreja Cristã num dos momentos mais decisivos da história, sabe? Foi bem naquela virada de chave, quando o maior inimigo da fé deixou de ser a perseguição e passou a ser o próprio poder. E isso já nos joga direto numa questão central. O tempo de Silvestre como Papa faz a gente pensar: o que realmente testa a força de uma crença? É a luta para sobreviver, debaixo de ameaça, ou é a tentação que vem com a paz, com a influência? Fica aí a pergunta. Então vamos nos transportar lá para o ano de 314. Fazia só um ano que o Edito de Milão tinha sido assinado, acabando com séculos de perseguição aos cristãos. Pensa só, a igreja estava literalmente saindo das catacumbas para a luz do dia, e foi exatamente nesse momento crucial que Silvestre assumiu. Só que com essa liberdade toda, veio um perigo novo, um perigo muito mais sutil. O risco não era mais morrer pela fé, mas sim a chance da igreja perder o rumo, se misturar demais com o poder do império. A acomodação, de repente, podia ser mais perigosa que a opressão. E para a gente entender como Silvestre lidou com esse mundo novo, a gente precisa dar uma olhada no mundo antigo que formou ele. O caráter desse homem não foi moldado no conforto dos palácios, não. Foi forjado no calor da perseguição. O que impressiona aqui é a velocidade com que tudo mudou. Silvestre nasceu numa época em que ser cristão era basicamente um crime. Ele viveu uma vida discreta como presbítero, cuidando da comunidade local, e aí, de repente, em 314, ele é eleito para liderar uma igreja que agora era livre, era pública. A realidade que ele herdou era completamente outra. E essa base, essa fé, construída sob pressão, com risco real, acabou sendo a chave para a liderança dele nos anos que vieram depois, os anos de paz. Ele já tinha aprendido na pele a separar o que era essencial do que era só enfeite. E isso nos leva direto para a relação dele com a figura mais poderosa da época, o imperador Constantino. O mesmo imperador que libertou os cristãos agora estava lá oferecendo apoio, o que criou uma dinâmica totalmente nova e super complexa entre a igreja e o Estado. Essa mudança foi absurda. A missão da igreja mudou da noite para o dia. O tipo de liderança necessária não era mais a de um herói que morre pela fé, um mártir, mas a de um diplomata espiritual. Alguém que pudesse guardar a identidade da fé no meio de tanto poder. E a estratégia de Silvestre foi de uma sabedoria, assim, notável. Ele aceitou, sim, a ajuda de Constantino para construir a presença física da igreja, tipo erguer basílicas, recuperar bens, mas sem nunca buscar poder político para si mesmo. Ele manteve o foco da igreja na sua missão espiritual e não nas coisas do mundo. Mas olha, a ameaça não vinha só de fora, do poder político. Uma crise teológica gigantesca, a maior daquela era, ameaçava rachar a igreja no meio. A batalha agora era por ideias, era pelo coração da fé. E no centro dessa crise toda estava o arianismo. Explicando de um jeito simples, essa doutrina dizia que Jesus, apesar de ser muito exaltado e tal, não era da mesma matéria divina de Deus Pai. Ele seria a primeira e mais perfeita criação, mas ainda assim uma criatura. Isso não era só uma discussão de teólogos, não. A questão era fundamental. Se Jesus não fosse totalmente divino, toda a base da salvação e da fé cristã, como se entendia até ali, simplesmente desmoronaria. Era uma luta pela alma da religião, de verdade. Para tentar resolver essa crise, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia, em 325. E aqui a gente vê a prudência do Silvestre de novo. Ele não foi pessoalmente, mas enviou seus representantes e, o mais importante, ele deu a confirmação papal às decisões do concílio. Isso deu legitimidade a tudo que foi decidido ali perante a igreja inteira. O resultado disso foi o Credo de Nicéia, uma declaração de fé que botou um ponto final na questão, afirmando a divindade de Cristo. E olha só que incrível, esse credo é recitado até hoje. O apoio de Silvestre foi fundamental para unir a igreja em torno dessa verdade, garantindo a base da fé para os séculos seguintes. Agora vamos falar um pouco do legado que ele deixou, depois de um longo papado. A marca de Silvestre não foram feitos heróicos, sabe? Foi uma constância silenciosa, mas muito eficaz. O legado dele teve várias faces. Ele mudou a igreja fisicamente, com as grandes basílicas que deram pela primeira vez uma cara pública para a fé em Roma. E também espiritualmente, defendendo as doutrinas corretas e guiando a comunidade com uma mão firme, mas sempre discreta. Ele era um homem do que a gente pode chamar de silêncio produtivo. Fazia acontecer, mas sem precisar de alarde. E aqui a gente volta ao nosso tema do começo.
A santidade de Silvestre é diferente porque ele não foi um mártir. A prova de fogo dele foi outra, foi a vigilância do dia a dia, a capacidade de manter a igreja fiel à sua missão numa era de conforto, numa era de poder crescente. Talvez esse tenha sido o teste mais difícil de todos. E para fechar, fica essa reflexão. A história de Silvestre I deixa essa pergunta no ar para a gente, né? O que define a verdadeira força? É o heroísmo de um momento de crise, aquela batalha dramática? Ou é a fidelidade constante, silenciosa, ao longo de toda uma vida de passe? Fica aí uma boa questão para se pensar.